Eu vou direto ao ponto. Essa decisão do TCU, do Tribunal de Contas da União, sobre o relógio do Lula é política e tem o objetivo de beneficiar o Bolsonaro. Só isso. Não tem nada a ver com interpretar de uma forma adequada o que dizem os acordos anteriores sobre os presentes recebidos por presidentes durante seus mandatos. O que a gente está vendo aí é uma manobra para livrar o Bolsonaro das acusações que ele enfrenta por causa das joias que foram recebidas de presente lá do governo da Arábia Saudita. Inxalá, né? Quanta joia! Não por acaso a defesa do Bolsonaro comemorou essa decisão do TCU. Isso, gente, não abre uma brecha, abre um túnel inteiro. E o Lula não está totalmente errado de ficar enfurecido, segundo o que foi noticiado, com essa decisão do TCU de que ele pode ficar com o relógio que ele ganhou em 2005 lá no seu primeiro mandato. O presidente diz que se sente usado pelo tribunal para que o Bolsonaro seja inocentado no caso das joias. Mas vamos lá, se o Lula já sabia que essa era uma possibilidade, isso vem sendo falado publicamente, discutido por jornalistas nas últimas semanas, ele deveria ter se adiantado à decisão do TCU e ter devolvido não só o relógio, mas outros objetos de valor que foram listados como presentes para o governo brasileiro. Essa decisão do TCU sobre o Lula não está errada. O problema é que as torcidas não estão interessadas no que está certo, no que está errado, mas naquilo que beneficia os seus políticos. Vale a pena entender as regras para o recebimento desses presentes, mas muito mais importantes, por que o Bolsonaro ainda pode se dar mal nesse caso das joias? Eu sou Marília Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Pessoal, como jornalista contratada de veículos de comunicação onde eu já trabalhei, eu sempre tive que obedecer a regras para recebimento de presentes, de convites, de viagens. Por exemplo, o valor nunca poderia ultrapassar R$100. Qualquer texto que eu escrevesse sobre um restaurante, sobre uma loja, sobre um produto, eu tinha que sinalizar ao leitor que aquilo tinha sido oferecido por uma marca ou um estabelecimento. No caso de viagens, mesmo que fosse para escrever sobre turismo, eu deveria incluir no final do texto que eu tinha viajado a convite da empresa tal. É uma forma muito saudável de se relacionar com as marcas e de levar a informação para o leitor, para o espectador, com transparência. É justo, né? O combinado não é caro. O setor público também tem regras, justamente para evitar conflito de interesse. O decreto 10.889 de 2001 proíbe o recebimento de presentes, embora agentes públicos possam receber brindes de baixo valor que não sejam maiores do que 1% do teto da administração. Se tem dúvida, o servidor pode consultar canais que existem para isso, como a Comissão de Ética Pública ou a CGU, por meio do Sistema de Prevenção de Conflito de Interesse. Ou seja, dá para se informar. E não trazer o presente feito muamba, como fez Jair Bolsonaro, depois tentar vender o presente em Miami. É nesse ponto que o Bolsonaro se complica, mesmo que o TCU tenha liberado o relógio para o Lula. Vamos lá! A oposição e os apoiadores do Bolsonaro têm batido na tecla de que o Lula teria ficado com os presentes recebidos durante os seus primeiros mandatos, o que justificaria que o Bolsonaro embolsasse esses presentes aí, os presentes que ele quisesse. Mas não é bem assim. Mas essa é uma das estratégias da defesa do ex-presidente, usar o caso de Lula para tentar livrar o Bolsonaro da acusação. É importante a gente entender o que tem de diferente no caso dos presentes recebidos por Lula e por Bolsonaro. Só assim a gente pode formar a nossa opinião. Você pode entender e decidir, pode, não pode, eu acho isso ou eu acho aquilo. Eu vou trazer as informações para que você possa fazer isso. Gente, para começo de conversa, o Lula recebeu lá os relógios de presente, foram 2 relógios, e ele desfila com esses relógios por aí. Não é segredo para ninguém. O Bolsonaro e mais 11 pessoas foram indiciadas por crime de desvio de dinheiro público, mais conhecido como peculato, por ter colocado a estrutura do governo para desviar presentes que se destinariam ao governo brasileiro para enriquecimento pessoal e ilícito. Eu acho que só aí dá pra gente ver que tem uma diferença nesses casos. Essa troca de presentes entre chefes de Estado é uma tradição. Mas o que fazer com eles e como esses presentes deveriam ser tratados sempre foi uma baita de uma confusão.
A legislação mudou 3 vezes desde 1991, quando o governo Collor criou uma lei para normatizar algo que até então era feito meio que no bom senso. Tipo, isso é do governo, isso é uma coisa que eu posso ficar para mim, mas assim, não tinha nada que... não tinha uma norma para isso. Mas essa norma não citava presentes, apenas acervos documentais privados. Com Fernando Henrique Cardoso, pela primeira vez se falou em presentes, que passaram a ser considerados acervos da União. Mesmo que isso tenha ficado um pouquinho mais claro, a confusão não acabou, porque alguns representantes do Estado entendiam que o decreto servia apenas para troca de presentes entre autoridades e que outros presentes poderiam ser incorporados ao patrimônio privado do presidente lá daquela época. Foi quando, em 2016, o TCU entrou em ação, acabou com essa festa do caqui. O Acórdão 2255 definiu que tudo pertence ao Estado, com exceção de itens de natureza personalíssima, o que o tribunal tratava de bonés, camisetas, camisas, gravatas, perfumes, né? Umas bugigangas. Mas olha a ironia. Durante o governo Temer foi assinada uma portaria que tornava a lista de itens maior. Estavam lá condecorações, vestuário, artigos de toalete, roupa de cama. Quem é que dá roupa de cama? Mas eu adoro roupa de cama. Artigos perecíveis, coisas de escritório, além de um picolé de limão para quem adivinhar, bijuteria, joias, semijoias. Joias, claro. Essa medida não entrou em vigor, não tinha caráter legal, porque o TCU já tinha batido lá o martelo sobre o que podia, o que não podia. Acabou? Não. Em 2021, a mesma portaria foi revogada por ninguém menos do que Jair Messias Bolsonaro. O mesmo que quer nos fazer acreditar que ele tem direito às joias e outras peças de arte valiosas que ele recebeu aí de presente. Mas... E o Lula? E o Lula? E o Lula? E o Lula? Quando o TCU definiu o que poderia ser considerado acervo pessoal ou não, determinou que Lula e Dilma devolvessem centenas de objetos que eles receberam durante os mandatos, o que, segundo o TCU, já foi feito. Foram devolvidos mais de 500 presentes, com exceção de 8 que não foram localizados e que Lula pagou em 10 parcelas de R$ 1.174 e alguns quebrados. Esses valores são referentes a uma cuia, uma bomba de chimarrão de prata e bronze, um quadro, um cartaz, uma garrafa de licor de cristal com tampa de prata, uma espada não, gente, uma espada e uma escultura. Agora, tem um detalhe, o Lula tá irritado, mas existe um processo que tramita no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em que ele pede anulação do acórdão do TCU, aquele lá de 2016, que determinou a devolução de presentes para serem incorporados ao acervo público da Presidência da República. O argumento da defesa do Lula é que esses itens foram presentes dados a ele na pessoa física e não como presidente da República e que ele, enfim, espera para ser ouvido no processo para apresentar provas. Gente, esse julgamento no TRF3 foi adiado 2 vezes desde que o escândalo das joias do Bolsonaro veio a público. Não parece absolutamente óbvio que essa ação movida pelo Lula favoreceria, e muito, o Bolsonaro no caso das joias? Veja, caso haja anulação do acórdão, o principal argumento da investigação contra o Bolsonaro perde a força de que as joias são bens públicos, desviados pelo ex-presidente. Mas tem uma diferença importante entre os casos de Lula e de Bolsonaro. Lula entrou com uma ação para ficar com alguns dos presentes que o TCU pediu de volta. O Bolsonaro embolsou os itens, tirou do Brasil, trouxe escondido para o Brasil, tirou do Brasil para tentar vender. Não é uma questão de defender este ou aquele político. Agora o TCU entendeu que o Lula pode ficar com um relógio. Mas e os outros presentes? Vai devolver os outros presentes que o Lula contesta? O próprio Lula vai levar isso adiante agora que sabe que o Bolsonaro vai usar qualquer decisão favorável, né, a ele em benefício próprio? A questão é a seguinte, nessa novela toda, a Polícia Federal disse que a decisão do TCU não muda o fato de que a investigação sobre o caso do Bolsonaro envolve uma série de crimes, e não apenas o fato do ex-presidente ter recebido esses presentes. Para a Polícia Federal, o Bolsonaro cometeu crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. Bolsonaro poderia ter feito o que qualquer pessoa decente faria:
trazer os presentes, declarar o recebimento, argumentar que eram presentes personalíssimos e aguardar a decisão do TCU. Mas daí, gente, não seria o Bolsonaro, né? Existem os leitores do meio, os fãs do meio e os pioneiros do meio. Estes últimos não foram os primeiros a chegar, mas têm um lugar especial no nosso coração. Participam com a gente de um grupo de Zap, dão ideias de pautas e projetos e recebem nossas novidades em primeira mão. E cá entre nós é muito fácil participar dele. Entre em nossa página de pioneiros e use seu link especial para convidar 5 amigos para conhecer o meio. Eles aceitando o convite pronto, você já é um pioneiro. E sem falar dos brindes. Quanto mais gente você trouxer para o meio, mais brindes você ganha. Tem adesivo, camiseta, caneca, moletom. Seja um pioneiro, ajude o meio a crescer, ganhe brindes e venha conversar com pessoas inteligentes e de bom gosto como você.